Olá, gente linda, aqui é a Rei e eu tô de volta pra gravar mais um vídeo pra vocês, dessa vez um vídeo diferente que vai fugir um pouco do assunto de livros, apesar de meio que tá ali subentendido, né, a temática de livros, porque eu vou responder uma tag que se chama Confissões de uma Influencer, que foi criada pela chata de galocha, né, a Lu Ferreira. Eu achei interessante trazer essa tag aqui pro canal, trazer ela para a minha vivência com a produção de conteúdo pra internet, voltado mais especificamente para o meio literário, né, já que a Lu Ferreira fala de um monte de coisa lá no canal dela, e acho que são, assim, mundos bem diferentes pra gente conversar, e achei também que seria um conteúdo interessante trazer pra vocês aqui, pra gente dividir, conversar e vocês conhecerem também um pouco mais do que acontece do lado daqui, né? Todo esse processo de produção, de criação, até que o conteúdo chegue até vocês, então achei interessante trazer pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Eu também vi que a Bárbara respondeu essa tag recentemente no canal dela, apesar de ainda não ter assistido ao vídeo dela, mas eu imagino que as nossas respostas possam ser um pouco parecidas, afinal de contas a gente, além de trabalhar com a mesma coisa, a gente é meio próximo assim, então eu imagino que a gente possa ter algumas respostas parecidas, mas depois disso eu vou lá assistir ao vídeo dela, e se você também quiser assistir ao vídeo dela, eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações, e vamos lá para essas perguntas. Olha, são só 5 perguntas, não tem muita coisa, mas são perguntas que eu acho que assim, dá pano pra muita manga, se é que vocês me entendem, então vamos lá. E eu acho legal deixar explicado pra vocês também que eu não montei resposta de nada pra essa tag, porque eu quero que ela seja o mais espontânea possível, sabe? O mais verdadeira possível, sem ter roteiro nem nada assim. E eu vi que o vídeo da Lu ficou com uns 26 minutos, eu não quero chegar nesse tanto, gente, então fiquem sossegados, porque eu vou tentar ser o mais breve possível e passar a maior quantidade de informações também possível nesse pouco tempo, então vamos lá. A pergunta número 1 são os pontos positivos e os pontos negativos, né, de estar aqui no YouTube, nas redes sociais, etc, falando sobre livros, né, mais especificamente no meu caso. Bom, vamos começar com os pontos positivos, né, vamos para os positivos primeiro. O primeiro ponto positivo que eu enxergo em trabalhar com o BookTube é poder trabalhar com aquilo que eu amo, sabe? Eu amo ler livros, eu amo falar sobre livros, indicar leituras e dividir minhas experiências com as leituras. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e poder trabalhar com isso, né? Tirar disso parte do meu sustento já é assim, gente, incrível. É algo que eu definitivamente não imaginava acontecer na minha vida quando eu comecei o canal. É algo que por muito tempo, assim, eu achava impossível de acontecer. Foi algo que aos poucos foi sendo introduzido, assim, na minha rotina, na minha vida, no meu pensamento. É uma realidade, gente, que tem todo um processo de construção, principalmente no nosso pensamento. Acho que tanto nós, né, de nós que produzimos conteúdo, quanto de vocês que consomem esse conteúdo, né? Esse processo de criar esse pensamento ali na cabeça de que é sim um trabalho, de que você tá assim, de certa forma, produzindo um produto, né, que pode ser comercializado, que pode ser vendido, que pode ser patrocinado, e que assim, não é porque isso tá relacionado com livros que é alguma coisa errada, sabe? E daí eu quero tocar num ponto negativo, que é que existe meio que um estigma na cabeça das pessoas, que porque no Brasil as pessoas leem pouco, o livro é algo assim superestimado e você tem que ser assim um santo, uma pessoa, sabe, abnegada, de bom coração, que precisa levar a leitura até as pessoas, fazer com que, sabe, os nossos conterrâneos leiam, fazer com que a literatura brasileira chegue na mão das pessoas, fazer todo esse trabalho de incentivo à leitura e tal, tudo isso de graça, porque afinal de contas a leitura é algo muito engrandecedor, muito transformador na vida das pessoas, e realmente é tudo isso, mas as pessoas precisam desenvolver esse pensamento de que não é porque o livro e a leitura são tudo isso que as pessoas do lado de cá não têm um trabalho por trás de toda esse incentivo à leitura, e que não é porque o livro é uma arma transformadora, sabe, na vida das pessoas, que ele não é um produto. Ele ainda assim é um produto que vai ser comercializado, que você vai precisar comprar pra poder ler, sabe, é algo que você consome, então é um produto e é algo que tá dentro de todo o mercado de consumo, sabe? Então tem essas associações que as pessoas têm muita dificuldade em fazer, ao meu ver, e que traz pra gente, assim, certo ponto negativo, sabe? Do sentido de que você não pode cobrar pra fazer uma resenha porque você está tendo a sua opinião comprada ou porque você está, sabe, sendo menor ou não está dando, sei lá, o devido valor à literatura porque você devia estar fazendo isso de graça, sabe? Outro ponto muito positivo, ao meu ver, de trabalhar com literatura na internet é o fato de que eu posso trabalhar na hora que eu quiser e aonde eu quiser.
E é justamente por ter essa possibilidade que eu tô aqui podendo fazer o que eu tô fazendo. Porque se não fosse por ter essa flexibilidade de local e horário, eu não conseguiria, por exemplo, pagar os boletos que eu pago hoje em dia, entende? Porque ao longo da minha semana eu tenho uma rotina muito corrida, com aula na faculdade, com estágio, então eu não teria tempo ao longo da minha semana pra conseguir arrumar um outro emprego, fazer um outro trabalho, sabe, que me exigisse que eu fosse até o local, ou que exigisse que eu tivesse, sabe, horas durante a semana, esse tipo de coisa. Eu posso trabalhar à noite quando eu chego em casa, eu posso trabalhar no fim de semana, eu posso trabalhar a hora que eu quiser e o momento em que eu conseguir, sabe? Isso me permite que eu esteja tanto aqui, como também presente nas minhas outras tarefas ali ao longo da semana. Eu me sinto realmente muito afortunada de poder fazer um trabalho que me dá tanta liberdade, assim, com algo que eu amo. Então, colocando meio que em palavras, é uma ideia de um trabalho dos sonhos, sabe? Porque eu posso fazer na hora que eu quero, na hora que eu consigo, e eu posso fazer isso com algo que eu amo, que são os livros. Então, assim, pra mim é uma realização mesmo. E aproveitando pra falar então sobre um ponto negativo, eu sinto que eu sou sempre muito sobrecarregada por causa disso, né? Por ter essa rotina louca, sabe? Em que eu uso boa parte do meu tempo livre pra poder produzir conteúdo, pra poder ler as coisas, né, que eu preciso ler pra poder trazer pra vocês, pra trazer de indicação, enfim. Eu me sinto sempre muito sobrecarregada, muitas vezes eu deixo coisas de lado, sabe? Não sei, saídas que eu poderia estar fazendo com os meus amigos e que eu tô aqui em casa num sábado ou num domingo gravando vídeo, produzindo roteiro, lendo pra trazer conteúdo pra vocês. Então, assim, eu sinto que é uma rotina que me priva de muitas coisas por outro lado, sabe? Ao passo que me oferece muitas coisas por eu poder trabalhar com o que eu quero na hora que eu quero, também me priva muitas coisas porque eu preciso otimizar o tempo ao máximo possível. E então eu me sinto sempre assim, cheia de coisa pra fazer. Parece que eu nunca não tenho nada pra fazer, sabe? Eu sempre tenho uma coisa pra fazer, seja da faculdade, seja estar no estágio, seja estar lendo, seja estar produzindo conteúdo. E isso sem mencionar as tarefas domésticas, né, que assim, se eu não fizer ninguém faz por mim. Então pra mim um dos pontos negativos é que eu me sinto bem sobrecarregada a maior parte do tempo. Mas um ponto positivo que é também um ponto negativo é o fato de eu não precisar responder a ninguém. Lógico que quando eu fecho trabalhos com autores, editoras, eu preciso, né, ter esse contato direto ali com essa pessoa, com essa empresa, conversar diretamente com eles, né, acordar tudo ali, como que vai ser entregue o serviço, quando que vai ser, sabe, discutir valores, discutir quais são as melhores plataformas, né, melhores formas de divulgação também de determinado livro ou produto, enfim. É sempre um contato que eu tenho direto com uma outra pessoa, sabe, mas na parte da execução, na parte da entrega, etc, é tudo eu comigo mesma, sabe, eu não preciso responder a ninguém, eu não preciso perguntar pra ninguém, sou eu que resolvo, sou eu que produzo, sou eu que faço tudo. E daí então tem esse ponto também negativo de que sou eu que faço tudo, né? Eu atualmente não tenho ninguém que me ajude com edição de vídeo, com nada, sou tudo eu que respondo tudo, né? Sou eu que entro em contato com as pessoas, sou eu que respondo vocês, sou eu que tô publicando tudo. Quando alguma coisa atrasa é por minha culpa, ou porque eu não consegui, ou porque não deu tempo, enfim, né? Tudo comigo. Então tem o lado bom e o lado ruim de ser tudo comigo, né? Que ao mesmo tempo que eu não preciso, sabe, dar satisfação de responder a ninguém, um chefe, por exemplo, tá tudo comigo, então assim, é uma responsabilidade muito grande que eu carrego aqui nas minhas mãos, que se alguma coisa não for ao ar, ou se eu não conseguir produzir algum conteúdo, então assim, é comigo, sabe? Sou eu que preciso estar resolvendo tudo. E é, de certa forma, também bem cansativo, mas é uma parte que eu gosto bastante também do trabalho todo. Agora o ponto número 2 da tag é o que é super valorizado e o que é subestimado. Eu acabei falando isso, né, um pouco disso sem querer aqui no começo do vídeo, que eu acho super valorizada essa questão de a gente ter, né, que, meu Deus, falar sobre livros e fazer tudo de graça, e meu Deus, são livros, né, livros não são lidos, as pessoas não leem, a gente precisa fazer as pessoas lerem livros, incentivar as pessoas à leitura. Eu concordo, gente, também concordo com isso 100%, mas eu acho que isso é superestimado ao ponto de que a gente não pode fazer disso um trabalho na mente de muitas pessoas. Lógico que ao longo do tempo esse é um pensamento a ser construído, né, como também foi construído na minha cabeça, foi construído na cabeça de alguns de vocês, precisa ser construído também na cabeça de outras pessoas. Agora, o que eu acho muito subestimado é isso de, tipo assim, a desvalorização mesmo do trabalho como um todo. E eu não vou ser hipócrita, gente. Eu já fui tipo de pessoa que julgava influenciador e produtor de conteúdo falando, mas esse povo não faz nada, posta uma foto, sabe?
faz um vídeo pro YouTube, faz isso e aquilo e ganha super bem. Mas o que eu quero dizer é no sentido de que muitas vezes eu já estive em situações em que pessoas desmereceram, né, ou desmereciam trabalhos de produtores de conteúdo. Quando eu que tô aqui do outro lado sei que não é assim a coisa mais fácil do mundo. Lógico que, obviamente, né, a gente tem um trabalho que é, se for comparar com outros, muitos outros que existem por aí, é um trabalho, assim, maravilhoso, sabe, tranquilaço, tudo de bom, sabe, a gente tem a nossa flexibilidade de horário, de rotinas e tal. Então, assim, querer comparar o que eu faço aqui no YouTube com o que uma servente faz, sabe, não tem comparação, assim, não tem mesmo. Mas é só que as pessoas não sabem, sabe, do que é a rotina de certa pessoa que tá produzindo conteúdo e acham que sabem, né, deduzem o que essa pessoa faz no trabalho dela, né, e vai dizer ali que não é grande coisa, que... Entendeu? Que não é, você não tem trabalho, você trabalha da sua casa. E eu entendo que é muito complicado para as pessoas compreenderem, né? Porque é uma coisa nova, relativamente nova, que tá ainda se solidificando, que ao mesmo tempo que a internet e a tecnologia de forma geral tirou muitos trabalhos, ela também tá trazendo novos trabalhos, né? Novas profissões que a gente tem que se adequar, tem que se adaptar, tem todo esse tempo aí de, sabe, consolidar de fato essa profissão e esse trabalho, enfim, é algo que realmente leva certo tempo, mas é só que, assim, é muito subestimado ao meu ver, né, todo o trabalho do produtor de conteúdo é colocado como algo bem banal, quando na verdade não é só ligar a câmera aqui, sentar e falar com vocês, porque antes disso aqui eu tive já que pensar no que eu iria produzir, pensar qual ângulo eu iria gravar, como que tá a luz aqui hoje no escritório, como que eu ia estar sentada, pensar também como que eu vou editar, quando eu vou editar, quando eu vou postar, como que eu vou divulgar. Toda essa comunicação que eu tô tendo aqui com vocês foi algo que já foi pensado antes, apesar de eu não ter um roteiro, eu já sabia mais ou menos o que eu ia falar com vocês, tive que pensar também no caso aqui de comprar equipamento, comprar material, comprar certas coisas, sabe, pensar em N coisas, sabe, muitas coisas que não são simplesmente sentar e gravar, sabe, que as pessoas não enxergam por esse lado. Então acho que essa parte do nosso trabalho é muito subestimado pelas pessoas, infelizmente, mas eu acredito e tenho fé de que isso vai algo a ser transformado aí ao longo do tempo. Um outro ponto que pra mim, assim, é superestimado e é um superestímulo que, de certa forma, pra mim não faz sentido, mas de certa forma faz, é a questão dos recebidos, de ter livros chegando em casa o tempo inteiro. Eu já recebi muita mensagem de gente perguntando, ai, como é que eu faço pra receber livro de graça em casa também? E essa é outra coisa que as pessoas não entendem, gente. A gente não tá recebendo livro em casa porque a gente é bonzinho, ou porque eles vão com a nossa cara, ou porque, sei lá, eles estão querendo ser legais. Não é por isso. As editoras, na maior parte das vezes, que mandam coisas pra gente sem aviso prévio, tá mandando num vai que cola do tipo, não só editoras, tá? Autor também. Um vai que cola no tipo assim, ai, vou mandar, vai que cola, né, de ela receber, abrir, mostrar pros, né, os inscritos, os seguidores dela, eles terem ali interesse e procurarem o livro, comprarem o livro, quem sabe, né? É um vai que cola que, assim, acontece super e na maioria das vezes acaba dando certo. Porque, por exemplo, os vídeos de recebidos aqui do canal é um tipo de vídeo que eu já pensei em parar de fazer muitas e muitas e muitas vezes, porque isso influencia esse tipo de comportamento de editoras e autores de mandarem os livros pra gente, porque eles sabem que tem esse tipo de vídeo ou que tem uns unboxings que a gente vai mostrar o que a gente tá recebendo. E ao meu ver, isso de certa forma é sim positivo, porque é um tipo de conteúdo que eu trago aqui pro canal, eu consigo atualizar vocês dos lançamentos com esse tipo de vídeo, sabe? É um tipo de vídeo que dá um conteúdo bacana, né? Tanto pra mim quanto pra vocês, porque vocês costumam gostar, dá bastante visualização, etc. Mas por outro lado, não é tão legal assim, porque incentiva, né, esse tipo de atitude pelas empresas e pelos autores de continuarem mandando as coisas, assim, sem a gente nem ter noção do que a gente vai receber. Muitas vezes eu vou na caixa postal e não tô nem sabendo, eu recebo um monte de coisa que eu não tô nem sabendo que eu vou receber. Enfim, então esse também é um ponto super estimado que as pessoas têm muita dificuldade de enxergar e, assim, as pessoas não sabem, gente, vocês aí não sabem da quantidade de coisa que eu jogo no lixo depois que esse recebidinho chega aqui em casa. Toda vez que chega coisa aqui em casa, assim, é caixa de papelão, é plástico bolha, é papel, é um monte de coisa que vai pro lixo, simplesmente assim, ó, embora. A número 3 pergunta se acontece muito preconceito na área e tal. Assim, eu nunca sofri preconceito, apesar de que quando eu comecei o canal eu tinha muito medo, sabe, de contar pras pessoas que eu tenho canal no YouTube. Até hoje em dia, assim, eu não conto, sabe? Se a pessoa descobre por conta própria e vem falar comigo, eu confirmo.
fala, é isso aí, né, e tal, show, morreu ali. Agora, não parte de mim de contar pras pessoas, sabe, de eu chegar pras pessoas e falarem, nossa, eu tenho um canal no YouTube e tal, eu falo sobre livros na internet, eu trabalho com isso, etc. Porque as pessoas ainda têm essa dificuldade, sabe, de compreender e entender isso como um trabalho, entende? Eu prefiro, então, evitar a fadiga nesse sentido, porque eu sinto que eu vou sofrer certo preconceito ali, ou até mesmo nem preconceito, mas até, assim, um estranhamento da pessoa, de ela ficar me fazendo perguntas, coisas que eu vou responder e a pessoa pode entender errado, ou ela pode entender o que eu tô querendo dizer e achar que, sabe, isso aí não tá com nada, esse tipo de coisa. Então, assim, preconceito eu nunca sofri, mas eu sei que existe, principalmente de pessoas que têm ainda certa dificuldade de entender isso, mas felizmente, como eu falei, isso tá mudando aos poucos e vai mudar completamente ainda, esperamos. Número 4 é o que ninguém fala e precisa ser discutido. Eu diria que algo que, assim, é pouco comentado, até mesmo entre a gente, é a questão do profissionalismo, sabe? É assim, é até difícil de explicar o que eu quero dizer, mas eu vou tentar ser um pouco, né, devagar aqui pra ver se eu consigo fazer vocês entenderem. Quando a gente tá lidando com um produto que a gente vai trabalhar não para alguém, mas com alguém, a gente não trabalha para o autor, a gente trabalha com o autor, a gente também trabalha com a editora, pra fazer com que aquele livro chegue até as pessoas e seja consumido, né, e conhecido pelas pessoas. Então, assim, tem toda essa separação, que a gente não trabalha para, a gente trabalha com. Então aí é uma ideia já que eu queria colocar na cabeça de vocês. Tudo isso pra dizer que a minha impressão enquanto produtora de conteúdo é que é pouco conversado, pouco discutido a questão profissional mesmo da coisa, sabe? Do tipo assim, é muito difícil você conversar com alguém, algum produtor de conteúdo que fala assim, ai não, eu tenho um contrato aqui que, sabe, tem todos os termos de como eu vou trabalhar, como que eu vou, sabe, agir se um livro não me agrada, como que eu vou agir se algo em determinado livro me ofender, como que vai ser a situação se, por exemplo, assim, eu fechar um trabalho e ao longo desse trabalho acontecer algum problema, sabe, de comunicação entre as pessoas, entende? É o tipo de coisa que a gente não vê, assim, não é discutido e que é muito difícil de enxergar acontecendo, sabe? E que eu acho que aos poucos é algo que pode se solidificando, sabe? A questão do booktuber, do produtor de conteúdo ser mais profissional. Esse ano eu abri um MEI, né, um microempreendedor individual, para poder emitir notas fiscais, porque isso faz com que a gente tenha um serviço mais profissional, com que a gente pague os devidos impostos à Receita e faz com que a gente tenha ali certinho, né, declarado todo o serviço que a gente fez e o que a gente recebeu por esse serviço. É uma forma também de se comunicar de forma profissional com empresas, sabe? Com a editora, por exemplo, que muitas vezes vai exigir que você tenha uma nota fiscal para poder apresentar esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é algo que é pouco conversado, sabe? Pouco discutido. E também o lado profissional no sentido de ter a responsabilidade, sabe? Assim, a noção, a ética também por trás de todo o serviço que a gente faz, de ter o cuidado com palavras, sabe? O cuidado do que a gente vai falar, como que a gente vai apresentar isso pro público. Se eu não gostei de uma coisa, como que eu vou falar pra esse público que isso não me agradou? Como que eu vou, sabe, tocar em certo assunto? Tem também hoje em dia, né, a questão de muitos livros com conteúdos que atingem as pessoas, que podem servir como gatilho, sabe? Estudar a melhor forma de como abordar esses assuntos, trazer isso para as pessoas, sabendo que a gente pode estar influenciando ou tendo alguma resposta negativa em alguma pessoa, sabe? Esse é o tipo de coisa, sabe? É o tipo de responsabilidade que a gente precisa ter quando traz conteúdo aqui pra internet, quando a gente vai alcançar muitas pessoas e que, assim, não é tão discutido, nem tão visto, assim. Então, acho que é algo que precisa ser trabalhado ali no meio e que a gente precisa, assim ter mais essa preocupação com a pessoa que vai estar recebendo o produto final, sabe? Também. Número 5 é o que conquistou de mais precioso. E foram muitas coisas, gente. Não vou mentir. Bom, vamos lá. Eu quero começar falando sobre o contato com as pessoas. Por meio do meu trabalho, eu tive contato com muitas pessoas incríveis. Eu conheci muita gente maravilhosa. Tanto gente com quem eu já trabalhei, quanto amigas do Booktube, quanto inscritos, etc. Eu acho que eu criei uma rede, assim, de contato com pessoas muito legais. Apesar de a gente ter ali, né, contato com pessoas que não são tão legais assim, né? Tudo tem seu lado negativo também. Mas eu acho que esse foi um dos pontos mais positivos. Eu tenho amizades que eu sei que eu vou levar por muito tempo aí, que surgiu aqui do Booktube. E por fim, outra coisa que eu acho muito legal é também ter esse contato direto com as pessoas, né, com vocês,
ter esse feedback de vocês de quando um livro que eu indiquei foi do agrado de vocês, ou que vocês estão pensando em comprar porque eu indiquei, ou sei lá. Eu acho isso muito interessante também, muito legal, sabe? Essa troca que eu tenho junto com vocês. Eu também consigo pegar sugestões e indicações com vocês, então acho que essa nossa troca também é muito legal, sabe? É muito gostosa. Bom, por hoje então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo, deixe o seu curtir que ajuda muito na divulgação. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.